E o nome daquela cidade era Sicar. Sabe o que significa a palavra Sicar do grego? Significa bêbados. Bêbados. Ou seja, o nome daquela cidade era Bêbados. A história não diz muito sobre essa cidade Sicar, porque tem esse nome. Mas o significado é bêbado. Ou bêbado, eu gosto de contar histórias. Ela tinha esse nome também. Contador de histórias, né? Histórias fictícias. Então, essa é a cidade dos bêbados. Jesus, a Bíblia diz, nós temos isso, que Jesus tinha. Talvez era alguém que gostava de tomar o vinho, mas tomava para valer. E Jesus tinha que passar naquele lugar. Por isso que o tema é esse. Jesus passou na terra dos bêbados. Mas aquele lugar era um lugar comum de Jesus passar. Normalmente, em Goiânia, praticamente eu não vejo isso, mas tem poucos. Mas em Goiânia a gente vê muito. Sempre tem um lugar que é tido como uma região, uma praça, uma cobertura, uma marquise, algum lugar abandonado, que normalmente é usado por pessoas que usam bebidas ou entorpecentes. E ali fica aquele tanto de pessoas, homens e mulheres. Ou seja, ninguém pode passar naquele lugar. É um lugar que as pessoas querem passar por ali. Não vou passar naquele lugar. No meio daquelas pessoas estão no meio daquela praça. Não, as pessoas cortam volta. Eles não querem passar naquele lugar. Nem os religiosos, nem os. Mas Jesus é diferente. Jesus ele não é religioso. Provavelmente os rabinos, provavelmente os fariseus não passavam por ali. Porque primeiro que tinha uma briga entre os judeus e os samaritanos. Porque os samaritanos eram judeus, mas judeus que se casou com pessoas que não eram judeus, que eram tidos como impuras. Então eles se tornaram impuros, então eles foram tirados do meio da congregação, tirados do meio dos judeus. Então os judeus não tinham comunhão, não tinham paz com os samaritanos. Mas naquele dia que ele diz aqui em João 4, e era necessário atravessar a província de Samaria. Essa província era Sicar, a terra dos bêbados. E quando Jesus então passa por ali, irmãos, ele encontra o poço, essa cidade Sicar, ela fica mais ou menos no quilômetro do poço de Jacó. O poço que tinha sido tapado por Jacó, e Jacó bebeu água para os seus animais. Então aquele povo tinha aquele poço como um lugar místico, porque era o poço. Mas como é que pede de água para mim? Eu sendo samaritano, você sendo judeu, Como diz? Ah, Jesus faz que você conhecesse o dom de Deus. E quem está te pedindo água? Ô irmãos, sabe o que é o problema muitas vezes nosso? É que nós não conhecemos o dom de Deus, a dádiva, o presente, a graça, a abundância, aquilo que o Senhor já liberou sobre nós, aquilo que é gratuito para nós não reconhecemos. Não, por isso que a palavra do Senhor, nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque há algo grande de Deus para ser liberado sobre nós. Amém, irmãos? Participe, diga amém, fala aleluia, quando for para você, fala aleluia.
Naquele dia, aquela mulher experimentou de algo sobrenatural. A palavra do Senhor nós não lemos aqui, mas a palavra diz aqui que aquela mulher, Jesus não pergunta sobre o seu marido, e ela falou: não, já tive 5 maridos, e agora eu estou com o 6º marido, estou com o 6º. O Senhor fala: esse 6º não é o seu marido. Mas naquele dia, ela encontrou o 7º, que teve o poder de mudar a vida dela. Naquele dia ela encontrou alguém que mudou a história daquela mulher. Isso tem a ver com eu e com você, tem a ver com as pessoas que estão lá fora também, mas tem a ver conosco. Tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a sua vida. Quantas vezes nós vivemos um século, ou uma geração, ou esse 3º milênio, onde as pessoas estão buscando desenfreado alguma coisa que satisfaça a sua vida. Aquele poço de Jacó era um lugar de satisfação para a sede daquelas pessoas de Sicar, para os samaritanos dali. Quantas coisas nós buscamos para satisfazer a nossa vida? Fazemos viagem, queremos ter mais dinheiro, queremos ter uma casa maior, um carro maior, um emprego melhor, ter um casamento, ter alguma coisa. Estamos sempre buscando algo para satisfazer a nossa vida. Só que tudo aquilo que nós buscamos não satisfaz. Você percebe que não satisfaz você. Talvez você está aqui hoje, você nasceu de novo, mas você não percebeu ainda o dom de Deus, você não percebeu a graça de Deus ainda, que está disponível para você. Você está buscando as respostas para os seus problemas, as coisas, as pessoas, no mundo, no que o mundo vai trazer. Não é errado você sonhar ter uma casa, não é errado você ter um carro, não é errado você prosperar. Tudo isso é de Deus. E Deus quer nos dar tudo isso. Ele quer nos dar. O que é errado então? É você colocar isso como a fonte principal da sua vida. É você não reconhecer o dom de Deus. É você não reconhecer a presença. É você não reconhecer aquilo que é importante. É a importância daquilo que tem que ser prioridade na nossa vida. Muitas vezes nós não reconhecemos o dom de Deus, irmãos. Não reconhecemos. Hoje eu falei com o irmão sobre o culto. Falei: irmão, vamos no culto hoje à noite. Culto às 19 horas, vamos estar conosco. A pessoa me respondeu: não, pastor, se eu não tiver nada para fazer, eu vou lá estar com vocês hoje. Eu fiquei pensando assim, não respondi nada. Fiquei pensando, que eu já ouvi isso já muitas vezes. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou no culto. Será que você está aqui hoje, irmão? Por quê? Você veio para mim não pregar sozinho para o prédio? Ou você veio por causa do Senhor? Aquela mulher não reconheceu, nem estava com ela, falando com ela, não reconheceu o dom de Deus. Quantas pessoas também nasceu de novo, mas não reconhecem? Nós temos um dia para o Senhor, para a igreja, reunir, sentarmos juntos, para compartilhar, para orar, para cantar, para louvar. Mas talvez nesse último dia da semana, que é domingo, a pessoa diz: eu estou cansado hoje. Ah, não, hoje eu não vou no culto. Eu estou sentindo uma dor de cabeça. Hoje eu estou sentindo um mal-estar. Ah, não vou descansar para o trabalho de amanhã. Mas, irmão, será que essas coisas é mais importante? Talvez era esse dia que você teria algo para receber do Senhor. Se aquela mulher não fosse para aquele posto, naquele dia, naquele horário, provavelmente ela não teria uma experiência com o Senhor. Mas muitas vezes nós trocamos a presença do Senhor pelos poços de Jacó. Eu acho o trabalho mais importante. Não, eu preciso descansar hoje para trabalhar amanhã. Ô irmão, você vai descansar todo dia. Todo dia você vai estar cansado, não tem um dia. Se você passar o dia inteiro deitado na sua cama, você vai levantar de tarde cansado. Então não coloque isso, não. O inimigo, ele é astuto, ele quer tirar muitas vezes você da presença. Ele quer tirar você da experiência do Senhor. Ele quer apresentar para você tantas coisas que tiram você da presença. E você começa então a se encher com poços que não satisfaz. E não traz alegria. Quantas pessoas casam falando: vou casar para ser feliz. Eu quero ser feliz, eu encontrei alguém da minha vida. Eu encontrei o homem da minha vida. Eu encontrei a mulher da minha vida. Eu vou ser feliz. Mas a felicidade não está nisso.
E as pessoas casam e se frustram porque é um poço de Jacó. Não traz alegria. Vai viver frustrado. Mas quer separar, quer casar de novo, quer separar e quer casar de novo. E nunca vai ter paz, nunca vai ter alegria, não vai se sentir completo. Por quê? Porque é o poço de Jacó. Vai ter sede de novo. Mas o Senhor tem uma água que Ele já nos deu. E essa água precisa jorrar dentro de você. Amém, irmãos? Amém. Então diga amém, glória a Deus. Cansado? Os irmãos estão cansados? Está cansado? Abre a boca, fala glória a Deus. Diga aleluia. Essa palavra é do Senhor para você. Nós estamos aqui para adorar a Ele. Você não veio por causa da... ou porque... Não, se você veio porque você é religioso, você está perdendo seu tempo. O Senhor quer tirar isso de nós, irmãos, da religião. Os religiosos não passavam a licicar. Jesus, ele não é religioso, ele não está preso a dogmas, ele não está preso a nada. Não se prenda, você está aqui para adorar o Senhor. Então, se a palavra é para mim, é para você, fala aleluia, amém, glória a Deus, eu recebo. Está de dentro de você. O Senhor teve que tirar aquela mulher do que ela estava enxergando apenas. Estou aqui como profeta do Senhor para tirar você da sua rasura, do que você só enxerga apenas. Talvez você enxergue a sua necessidade segunda-feira. Talvez você está aqui, mas está preocupado com a conta de amanhã, com o trabalho de amanhã, com as coisas que tem que fazer, tem que resolver amanhã. Nós estávamos no encontro ontem, e teve algumas pessoas que teve que sair. Não, vou ter que sair, pastor, eu tenho que ir lá no centro, eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho que resolver um negócio lá, não sei aonde. As pessoas estão sempre querendo buscar algo, e colocando sempre algo no lugar de Deus, no lugar do Senhor. Vai se satisfazer? Não, não vai. Vai ter sede todo dia. Todo dia está buscando satisfazer a sua vida. Eu nunca tenho prazer. Pastor, mas eu estou na igreja. Pastor, mas eu vou no culto, eu vou na célula. Você não conheceu ainda o dom de Deus. Você não teve experiência com o dom. Você não percebeu quem fala com você todo domingo. Quem fala com você todo dia da semana na sua casa. Quem fala com você toda semana na sua célula. Você também não parou para perceber ainda. Quando você está aqui, você não está pensando que é o pastor que está falando com você. Mas é o Senhor. Você está lá na sua célula, você pensa que é o líder que está falando com você. Mas é o Senhor. Mas quando você olha e pensa que é o líder, pensa que é o pastor, que sou eu que estou falando com você. Aí você não recebe. Você pensa que é só um homem comum. Mas o Senhor está falando, o Senhor está falando com aquela mulher. Ele passou por ali porque tinha que passar. Ele tinha que resolver o problema da sede daquela mulher. E não foi só a sede dela que foi saciada naquele dia. Porque aquela mulher, ela saiu e foi para o meio da cidade dela. E a Bíblia diz, eu trouxe todas as pessoas da cidade para estar com Jesus ali. E todos foram cheios da presença do Senhor. A vida daquela mulher mudou. Porque encontrou a água que tirou a sua sede. Existe uma água que quer estancar a sede que você tem. A sede de ser feliz. A sede de ser saciado. A sede de ter prazer. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós. Você já recebeu ele, mas o Senhor está dizendo que precisa ser uma fonte a jorrar na nossa vida. E essa fonte, ela aponta para a vida eterna. Ela não é só para hoje. Ela não é só para amanhã. Ela é para a vida eterna. Ela é para sempre na sua vida. O diabo quer o tempo todo tirar a sua visão, tirar o seu coração do Senhor, irmãos. Aquela mulher, ela tinha casado 5 vezes. E o Senhor falou para ela que o marido que ela estava naquele dia não era dela. Jesus era o 7º homem na vida daquela mulher. Não de casar, né? Mas no sentido de trazer mudança. Porque ela estava buscando homens que trazessem prazer na vida dela. Que trouxesse alegria, felicidade. Homens que amassem ela. Ela tentou com um ser amada. Tentou ser amada com outro. Tentou com outro. E foi tentando e tentando. Mas nenhum amava aquela mulher. Ela não se sentia amada. Mas naquele dia, ela encontrou um homem que não era judeu, mas era Jesus de Nazaré, que amou aquela mulher
profundamente e mudou a história daquela mulher. E é esse mesmo homem que nos ama. É o mesmo homem que ama você, meu irmão. É o mesmo homem que quer mudar também áreas da nossa vida que precisa ser mudada. Talvez essa área é enfermidade, é financeira, é dentro do seu casamento, é dentro da sua família, dentro da sua casa. Precisa de uma mudança radical. É Ele que pode mudar. É o Senhor que pode mudar. A religião não pode. Quanto mais revelação nós temos que somos amados, que o Senhor nos amou primeiro, Ele amou você antes de você amar Ele. E talvez você fica muito preso que você ama o Senhor, mas você precisa, a revelação maior que você precisa ter é que Ele te ama. É que Ele ama você. O seu amor por Ele é uma resposta ao amor dEle por você. Porque Ele te amou do grau mais elevado. O amor sacrificial, o amor de entrega, o amor de se entregar por você. O amor de vencer a morte por você. O amor de levar a maldição que estava sobre você, sobre Ele. É o amor no grau mais elevado. Ele amou você no grau mais elevado. E esse amor que faz diferença, precisa ter revelação desse amor. Quando você é movido por esse amor de Deus na sua vida, e você sabe que você é amado, irmãos, então você é movido nesse amor. O amor? O amor de Deus. O amor do Pai. Ele vai o quê? As pessoas. Muitas vezes nós queremos amar as pessoas, mas sem ter experiência com o amor de Deus. E toda vez que você tenta amar as pessoas sem ter experiência com o amor de Deus, esse amor ele vai ser limitado. Ele vai frustrar. Porque quando você ama uma pessoa, sem o amor de Deus, você vai estar sempre esperando algo em troca. Não, eu ajudei essa pessoa, o que é que ela fez comigo? Não, eu cuidei dessa pessoa, o que é que ela fez comigo agora? Eu fiz isso, mas o que é que ela fez comigo? Ele vai estar sempre esperando algo em troca. Mas o amor de Deus é diferente. É o amor do Pai. Ele não está esperando nada em troca. Ele simplesmente ama. Ele tem para te dar. Ele não pediu nada em troca daquela mulher samaritana. Ele não pediu que ela desse nada para ele. Ela pediu uma água. Ela desenrola uma conversa. Ela desenrola ali uma comunicação. E que tinha para oferecer para ela. Quando nós temos aquele momento da oferta, talvez você pense que você que tem algo para oferecer para Deus, mas na verdade Ele que tem para oferecer para você. É o Senhor que tem para te dar. Em Mateus 3, versículo 17, a palavra do Senhor mostra que Jesus, ele é amado pelo seu Pai. A Trindade, irmãos, ele vive esse amor. Jesus dizia que tudo que ele tinha vinha do Pai. O Pai é o Filho. Mateus 3,17 diz: esse é meu Filho amado, no qual eu tenho prazer. O Filho ele vive pelo Pai e para o Pai. Mas também o Espírito Santo. Ele é amado por Jesus, está lá em João 14, versículo 17. Ele envia o Espírito Santo, ele envia o Espírito da verdade. Ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo, ele vive a comunhão do amor. Deve importar com as pessoas que estão lá fora. Jesus importou com os samaritanos. Porque ele tinha o amor do Pai. Ele poderia ficar só com os judeus, que era o seu povo. Mas ele foi atrás do samaritano, na terra dos bêbados. Há muitas pessoas para ser alcançadas nessa cidade. Há muitas pessoas para ter uma experiência com o Senhor. E quando é que elas vão ter essa experiência com o Senhor? Quando nós temos revelação que nós somos amados. Que nós vivemos debaixo de um amor. E esse amor vai te impulsionar aí nos lugares mais distantes, nos becos.
dos lugares onde as pessoas se reúnem, talvez para usar drogas, para prostituir, para se embebedar, para destruição. E o Senhor vai te levar a esses lugares. Por quê? Porque você é movido por um amor. Qual amor? O amor de Deus. Mas por que você é movido por esse amor? Porque você bebeu da água da vida. E uma vez que você bebe da água da vida, agora rios de vida fluirá do seu interior. Há uma fonte jorrada para você. O que essa cidade precisa? É de mais igrejas? É de religião? Não. Essa cidade tem muitas igrejas, graças a Deus por isso. Muitas igrejas abençoadas aqui. Mas o que ela precisa? É de homens e mulheres que liberam o amor de Deus na vida delas. É de homens e mulheres que amam essas pessoas com o amor de Deus. Que se importa. Que chama para o encontro, que chama para a célula, que chama para estar no culto. Hoje, nessa semana, quantas pessoas você chamou para estar hoje no culto aqui? Você se importou com a vida que está diante de você, que está na sua volta, que está nessa cidade, alguém que se encontrou nesse lugar? Você chamou alguém para estar aqui? Você encontrou alguém com sede por aí? Você saciou a sede dessa pessoa? Porque você tem uma fonte dentro de você, meu irmão. Que é uma fonte inesgotável, que é a presença do Senhor. Amém, irmãos? Você tem a presença, você tem a vida. Você não é a fonte, mas a fonte está em você, que é o Espírito Santo. Quanto mais você transborda, quanto mais jorra, mais vida vai jorrar de você. Quanto mais pessoas são alcançadas, quanto mais pessoas são abençoadas nessa cidade, no seu bairro, na sua casa, mais vida vai sair de você. O Espírito Santo quer fluir em você. O Espírito Santo ele quer te levar a viver coisas sobrenaturais. Quando as pessoas, irmãos, elas têm experiência de abuso na sua vida, elas também passam a ser abusadores. Quando pessoas não perdoam, tem experiências com pessoas que não lhe perdoam, elas também não vão perdoar pessoas. Mas quando você tem experiência com o amor de Deus, você vai amar pessoas. Quando você tem experiência com perdão, você vai perdoar pessoas. Quando você tem experiência com a alegria que vem do Senhor, você vai poder ser alegre com as pessoas. Quando você tem experiência com a vida, você vai jorrar vida por onde você passar. Você vai andar por aí, você vai ver pessoas tristes, pessoas abatidas, pessoas falando mal da vida, pessoas sem rumo, pessoas perdidas, em todas as classes sociais, irmãos. Um dia nós estávamos num lugar, minha esposa estava num lugar, alguém chamou, estava desesperada. Pessoa de posição na cidade, desesperada, não sabia o que fazer da vida, porque era casada, mas o marido só queria ficar na fazenda, mas ela trabalha na cidade, tem um filho, aí agora começou o tempo da chuva, e ela não podia, então, deslocar para o seu, levar a menina para lá, para cá, escola, casa, de moto, mas o marido tem um carro, mas o marido não deixa usar o carro, e uma confusão, e aquilo deixa ela mal, porque são anos assim. Eu fico lembrando dessa mulher samaritana, mais uma samaritana. Tem buscado as coisas da vida, seu trabalho não sacia, sua vida não sacia, seu filho não sacia, e está perdida, não sabe o que fazer da vida. E que pode trazer vida nessa pessoa? Alguns falou Jesus, outros falou não sei outra coisa. Jesus? E Jesus veio da onde? Jesus veio da onde? Da onde? De nós. Fala assim, Jesus vai fluir de mim. É de você. Deus quer te usar para isso. Deus quer te usar como boca de Deus. Quantas pessoas estão sentadas na beira de um poço? Mas não é um poço de vida. É um poço da desgraça. É um poço da morte. É um poço dos vícios. É um poço da bebida. É um poço da depressão. É um poço da enfermidade.
é o poço da derrota, é o poço da falência, é o poço do suicídio, é o poço da ansiedade, é o poço de um casamento falido, é o poço de uma vida financeira defasada, está na miséria. E o Senhor quer usar você, quer nos usar para trazer vida aonde operou a morte, irmãos. Deus quer nos usar para manifestar vida. Porque se você bebeu dessa água, você vai jorrar dessa cidade. Se você bebeu dessa água, você vai jorrar em todas as direções. Diz que rios, não é um só, rios de água viva vai fluir de você, do seu interior. Essa cidade precisa ser inundada pela vida de Deus. Não de religião, mas da vida, do amor de Deus, do amor que sara, do amor que cura, do amor que transborda, do amor que tira o homem da cinza, que tira o homem, a Bíblia fala que tira o homem que está na sarjeta e pega ele e faz assentar no meio de príncipes. Que poderoso, irmãos. Você tira pessoas que está perdida, como essa mulher. Por que ela foi buscar água ao meio-dia? Por que ela foi buscar água nesse horário, 1h da tarde? É porque a hora de buscar água era pela manhã. Mas provavelmente ela era alguém mal vista no meio da sociedade dela. Porque já tinha 5 maridos. Estava no 6º. Então ela foi escondida para que ninguém a visse. Para que ninguém visse ela. Tem pessoas que estão escondidas nos seus lugares, nas suas casas. Ou pelo menos esconde suas mazelas. O Senhor te chamou, meu irmão, o Senhor te levantou, o Senhor nos levantou para sermos boca de Deus nessa cidade. Seja boca de Deus. Fala assim comigo. Eu vou fluir nessa cidade, em todas as direções. Eu vou ser um canal de vida de Deus nessa cidade. Vai ser assim em nome de Jesus. Amém? Nós podemos ter todas as coisas, mas ela não traz alegria e satisfação na nossa vida. Você pode ter tudo, mas não tem satisfação. Não traz satisfação. Quantas e quantas pessoas têm tirado as suas vidas com muito dinheiro na conta? Muitas pessoas famosas no Brasil e fora do Brasil, com muito dinheiro na conta, com muita riqueza, e têm tirado a sua vida. Por quê? Porque às vezes você não tem o suficiente e você fica pensando que a causa do seu caos é a falta de dinheiro. Não que você tem que viver na falta dele. O Senhor tem para nos dar. Mas não coloque seu coração nisso. Não coloque ele como primeira coisa na sua vida. Como a fonte da sua vida. A fonte da minha vida é o dinheiro. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar. Eu tenho que trabalhar mais. Tenho que trabalhar de dia e de noite agora. Tenho que ter 3 empregos. Tenho que ter isso. Não, agora eu tenho que casar de novo. Eu tenho que fazer isso. Tenho que ir para a Europa. Tenho que ir para os Estados Unidos trabalhar lá. Não, irmãos. Você vai fazer isso, vai se cansar. Você vai ser só essa mulher samaritana. Correndo atrás das coisas. Deus tem muito mais para você. O Senhor tem mais para fazer na sua vida. Nós precisamos reconhecer o dom de Deus. O que Ele tem para te dar, o que Ele tem para fazer na sua vida ainda. Aquilo que não aconteceu. Mas vai acontecer. O Senhor quer preencher os vazios na sua vida. O Senhor, Ele pode preencher. Nós falamos aqui das vasilhas vazias esses dias. E o azeite caía naquelas vasilhas vazias e aquela vasilha se enchia. Tem áreas na sua vida que está vazia. Vazia do Espírito Santo. Vazia de Deus. Vazia da presença. O Senhor quer nos encher. Mas não só até pela metade. Não só até perto de cima da boca do copo, vamos dizer, comparando com o copo. Mas Ele quer transbordar o Espírito Santo na sua vida. Ele quer transbordar em você. Ele quer transbordar em você a sua vida, a vida de Deus. Ele quer que você tenha uma vida transbordante. João 10:10 diz que Ele tem para você vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, essa vida que transborda.
Essa vida que não cessa. Não vai cessar porque teve um problema. Não vai cessar porque naquele dia você foi despedido do trabalho. Não vai cessar porque teve um conflito na sua casa. Não vai cessar porque naquele dia a conta ficou vermelha. A vida é transbordante. A vida é abundante. Porque as coisas, ela vem do Senhor, irmãos. E essa vida que Deus tem para nós, é vida e vida é abundância. Ele tem vida e vida é abundância para você. É a vida que transborda. É a vida do Espírito. É a vida que o Senhor estava oferecendo para aquela mulher. É a vida que ela nunca mais ter sede. E ela então pensou, não, então eu nunca mais vou precisar vir nesse poço. Mas Jesus não está falando de coisas naturais. Ele está falando de coisas espirituais. E ela então pensou, mas Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? Todos nós bebemos desse poço. Os nossos pais beberam aqui. E o Senhor está falando, o Senhor tem água melhor do que a água de Jacó. Eu estou dizendo para você, é uma água melhor do que a que você tem experimentado. É uma água melhor. Essa água do Espírito. É a presença do Espírito Santo dentro de você. Quando você tem revelação que essa é água viva. E ela então perguntou, qual que é essa água viva? Eu quero dela. O Senhor quer te trazer a revelação dessa água. Porque quando você tiver revelação, você vai querer buscar essa água em todo o tempo. Você vai querer beber dessa água em todo o tempo. Você não vai ficar sem buscar dessa água. Você vai buscar o Senhor em todo o tempo, em todo momento da sua vida. Você vai buscar a presença do Senhor. Porque essa água que sacia a sua sede é a presença do Senhor. É a vida do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele está para ter comunhão com você. E eu só posso ter comunhão com alguém que eu converso com ele todo dia. Eu só posso ter comunhão com alguém quando eu busco, quando eu converso, quando eu clamo, quando eu me encho dele, eu estou tendo comunhão. As amizades fortes quando você tem comunhão. Eu tinha algumas amizades, quando eu era jovem, que nós éramos inseparáveis. Mas por que nós éramos amigos? Porque nós tínhamos comunhão. Nós só podemos ter um com Cristo, como a palavra do Senhor diz. Quando nós temos comunhão para valer. Você buscar o Senhor acima de todas as coisas. Quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos mais clamando pelos problemas? Perceba. Se você tiver um gravador, grave o seu dia. Você fala. Observe quantas vezes você ora. Observe quantas vezes você chama pelo Senhor. E observe quantas vezes você murmura. Observe quantas vezes você fala mal das pessoas. Quantas vezes você fala mal de você mesmo. Fala mal do seu trabalho. Fala mal do seu dinheiro. Do seu salário. Fala mal de tudo. Perceba quantas vezes você é negativo no dia. Você vai perceber quais fontes você tem alimentado. Quais fontes têm alimentado o seu coração. Eu falo isso não para você se sentir acusado. Não. Eu falo isso para abrir seus olhos. Há uma fonte de Deus que jorra dentro de você. E essa fonte ela precisa transbordar na sua vida. Você não pode ser só um pouco cheio. Não, você precisa transbordar. Essa água precisa derramar. Porque quando derrama, por você é revestido desse poder de Deus. Mas ao mesmo tempo você é revestido, você transmite também para outras pessoas. O Senhor quer te encher nessa noite. O Senhor quer trazer revelação para você. O rio precisa fluir. Há uma água viva do Senhor para nós. Você já foi comprado, você já foi lavado, você já foi perdoado, você já é filho de Deus, você já é amado, Ele já se entregou por você, há uma graça disponível, você já entende que você é totalmente perdoado, você já sabe que uma graça foi liberada, a salvação é de graça. Mas agora você precisa fluir no Espírito Santo. Você precisa fluir em algo que você não fluiu ainda. Sabe o que vai nos identificar nessa cidade, irmãos? Em presença do Espírito Santo em nós. Essas roupas. Não seus adereços. Seu cabelo. Se você tem tatuagem ou não tem. Se você é de sapato de chinelo. Se você tira a barba ou tem barba grande. Não é isso que vai trazer. É de identificar você como filho de Deus. O que vai identificar você como filho de Deus é a presença do Espírito Santo em você.
É a fonte jorrando de você para fora. Porque aqueles homens, nós lemos aqui em Atos, que estavam ali, 120 homens, falando em línguas estranhas, falando, gritando, pela manhã, era mais ou menos às 9 horas da manhã, a parte da primeira hora da manhã. E estavam ali, aqueles homens viram, mas somos tão bêbados logo cedo, nem tomaram café da manhã, tão bêbados. Mas eles não estavam bêbados. Porque quando Pedro se levanta para falar, a palavra diz, cheio do Espírito Santo, da parte do Espírito Santo. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Por quê? Porque estavam jorrando o Espírito Santo. O Espírito Santo estava jorrando dentro deles. E não estava fazendo diferença. De longe parecia que eles estavam bêbados. Mas quando eles chegaram perto, eles perceberam que algo diferente acontecia naquele lugar. E quando Pedro falou do arrependimento, quase 3.000 pessoas se converteram e se batizaram ao Senhor. As pessoas elas vão se converter nessa cidade, não por causa do terno e da gravata, mas quando você começar a exalar, a unção do Espírito Santo está dentro de você. A unção está dentro de você começar a tocar as pessoas. As pessoas veem um diferencial em você. Quando você falar da parte do Senhor, elas vão receber. Elas vão querer beber o que você bebeu. Receber o que você recebeu. Elas vão querer ter um encontro com Deus como você teve. Porque você está exalando e transbordando a vida de Deus. Essa é a vida que Deus tem para nós. Essa é a vida que Deus tem para essa cidade de Porá. Essa é a vida que o Senhor tem para você liberar nessa cidade. O Senhor também decidiu passar por aqui, pela terra dos bêbados. Quantas pessoas estão embriagadas com as coisas desse mundo. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele quer nos embriagar com a presença dEle. Ele quer embriagar você. Efésios 2, a palavra do Senhor nos diz que, em vez de você ficar embriagado com o vinho que tem dissolução, tem contenda, você deve se embriagar com o Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Chamar por Ele. Clamar pelo Espírito Santo na sua vida. Porque o Senhor quer nos levar a viver isso. É incrível o Senhor ter passado por aquele lugar. É incrível, irmãos, o Senhor ter passado pela sua vida. Talvez ninguém se importava com você. Você era como o samaritano, como aquela mulher. Ninguém se importava. Ninguém conseguia saciar você. Todos nós aqui já tentamos saciar a nossa vida com muitas coisas. E talvez ainda hoje nós já recebemos do Senhor. Mas parece que nada está bom ainda. E eu quero ir lá e abrir a porta que é o Senhor que abre. Aí eu quero resolver aquilo que é só o Senhor que resolve. Aí eu quero então buscar algo para tentar satisfazer a minha vida. Eu quero fazer alguma coisa a mais. Eu quero fazer uma mentoria com coach. Eu quero ouvir mais alguém na internet. Eu quero fazer mais alguma coisa no monte. Eu quero fazer mais alguma coisa não sei aonde. Eu quero ter mais outro trabalho. Eu quero ter mais, não sei, outra experiência. Mas a experiência que sacia você é o Espírito Santo movendo dentro de você. É isso que vai saciar. Isso vai trazer tudo que você precisa. Isso vai mudar a sua vida radicalmente. Mas não só você, irmãos, mas tudo à sua volta. Aquela mulher não ficou só com ela o que ela recebeu. Ela trouxe a cidade para também ter experiência com o Senhor. Em João 14, versículo 20, a palavra do Senhor diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Há uma promessa de Deus de derramar o Espírito Santo sobre nós. Essa promessa se cumpriu sobre nós. Sabe por que nós recebemos o Espírito Santo? Porque um dia o Senhor soprou sobre os seus discípulos. E que a fonte nunca parou de jorrar. Ela chegou até nós. Há uma fonte também para jorrar através de nós nessa cidade. Quando nós enchemos nosso coração, nós abrimos nossa boca,
É necessário nós aprender a invocar o Senhor durante todo o dia. Todo dia eu preciso beber do Senhor, eu preciso beber do Espírito Santo. E não tem como você beber de boca fechada. Por que eu fico instigando você? O que eu estou fazendo, irmãos, é evitar, é mexer na brasa. Levar para dizer aleluia, glória a Deus. Amém. Você fala, mãe, amém, você entendeu? Assim seja. Eu não quero te deixar calado, porque eu quero que você se encha do Espírito Santo e você enche falando. É cânticos espirituais, é falando salmos, é falando entre nós, é profetizando entre nós, é dizendo glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim seja, amém. Precisa falar. Ninguém bebe calado. Precisa falar. Então nós cremos. Aliás, com o coração você crê. Se você já creu no seu coração, agora você precisa falar. Paulo diz, eu creio. Você? Então você precisa falar. Você precisa abrir a boca. Você precisa louvar o Senhor. Você precisa clamar por mais. Você precisa falar mais com Ele. Você precisa se relacionar mais. A presença do Senhor precisa vir na nossa vida. E não vos embriagueis com o vinho que tem, no qual tem dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cantos. Jesus encontrou ali, entendeu? Coisas. Eu não quero mais buscar em outras fontes. Eu não quero buscar em outro lugar. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E que a equipe do louvor subisse. Se puder tocar aquela canção, Rafael. Junto ao poço estava eu. O Senhor quer que você cesse as suas buscas. Você já recebeu o Espírito de Deus na sua vida, você já é salvo. Nós, você vai te saciar. Refletir nessa noite da presença.
Ele vai encher sua casa hoje. Ele vai encher o seu casamento de vida, da alegria. Ele vai trazer alegria no seu trabalho. Ele vai trazer alegria na sua vida. Ele vai trazer prazer de viver, prazer de estar vivo, prazer de esperar. O Espírito Santo de Deus que traz para saciar você. Você tem buscado as essas fontes para trazer mais confusão, mais desespero, mais tristeza, brigas na sua casa, os seus amigos. Você tem buscado virtudes, você tem sido suficiente para contas para viver. Mas o Senhor quer derramar de você hoje uma fonte a jorrar, uma fonte jorrando hoje, não só para amanhã, mas para sempre. Receba do Senhor na sua vida hoje. Receba do Senhor que você vive sobrenatural. Receba, decida hoje. Ser que você é tudo que eu preciso para o Senhor. Vai dar graça do Senhor da minha vida. Eu vou ter graça do Senhor.
acima de todas as coisas na minha vida. O Senhor está governando a minha vida. O Senhor governa sobre a minha vida. Eu te busco hoje. Deixa eu saciar a sua sede hoje, em nome de Jesus. Que você possa desfrutar os melhores dias da sua vida. Desfrute de uma semana do favor de Deus. De repente você pode hoje, amanhã já não lembrar de nada de hoje. Nada da palavra. O diabo pode querer roubar essa semente que foi liberada sobre você. A palavra do Senhor diz: às vezes a semente cai na beira do caminho e vem os pássaros e come. O inimigo rouba. Não deixa o inimigo roubar. Talvez amanhã um problema comece cedo, mas você fala para o problema: eu tenho uma fonte das respostas, eu tenho uma fonte da vida. Esse problema não é nada. Talvez na primeira hora da manhã a luta começa, a batalha começa, mas lembra do que você ouviu hoje. Tem uma fonte a jorrar dentro de você. O Espírito Santo está dentro da sua vida. Ele não está longe, não vai buscar a resposta em outro lugar. Ele está dentro de você. Chama por ele: Espírito Santo, vem na minha vida. Hoje o trabalho veio, hoje a luta veio, hoje o desespero veio, hoje a confusão veio. Mas o Senhor, eu sei que o Senhor hoje me dá a água da vida. Eu tenho longe dentro de mim, eu não vou me preocupar. Eu vou descansar no Senhor, porque Ele já tem resposta para tudo isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que você desfrute de uma semana de paz na sua vida. Que você desfrute dos melhores dias dessa semana. Os melhores que já passou na sua vida. Porque dias melhores virão ainda. Se você não conseguiu beber o suficiente hoje, essa água está jorrando dentro de você. Amanhã, quando você acordar, durante todo o dia, clama pelo Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você, abençoe sua semana, abençoe sua vida, seus projetos, seus sonhos, a sua família, em nome de Jesus. Estamos encerrados. Abençoe a pessoa que está do seu lado, declare sobre ele: a fonte está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Fala para alguém, não sai sem ministrar na vida de alguém. Vira para a pessoa que está do seu lado e declara sobre ele: tem uma fonte a jorrar dentro de você. Essa fonte é o Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os irmãos do Desafio Jovem. Que nós possamos ter vocês aqui muitas e muitas vezes, em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos.